Paz do Senhor, irmãos. Amém? Mais uma terça-feira, começando aqui o estudo bíblico online. Eu agradeço mais uma vez aí por você estar acompanhando os nossos estudos bíblicos aqui com os nossos irmãos, pastor Arthur, presbítero Gerson. Nós agradecemos que o Senhor Jesus possa abençoar e estender esse conhecimento mais e mais sobre a sua vida. Lógico que quando nós damos o estudo bíblico, a palavra de Deus é bem ampla, e nós ministramos o que o Senhor nos direcionou a ministrar, Mas nós sabemos que cada tópico da Bíblia, cada palavra que nós proferimos aqui, se nós somos cavá-la, nós encontraremos muita coisa para ser edificada, Mas nós vamos transmitindo aquilo que o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, para nós assim transmitir. E hoje eu estou aqui novamente para terminar aquele estudo da semana passada, o qual nós falamos sobre o Sermão do Monte, Nós falamos ali sobre os bem-aventurados. Como não foi possível terminá-lo, decidi aí hoje voltar para poder terminá-lo, tá bom? Como disse aqui, cada versículo que você lê, são muitas coisas assim que o Espírito Santo tem a falar, e por mais que nós possamos falar, fica sempre faltando alguma coisa, mas eu creio que é para edificação dos irmãos. Então, eu voltei hoje aqui para finalizar os demais bem-aventurados, as características, E eu creio que o Espírito Santo vai nos ajudar. Queria tirar um momento de oração para assim pedir a Ele que possa se fazer presente aqui nesse estudo. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, ó Pai. Nós queremos te agradecer pela vida do teu Filho Jesus Cristo, que veio, Senhor, ao mundo, que encarnou, Senhor amado, que se fez homem, Senhor amado, para nos ensinar. Ele não somente veio, Senhor amado, para nos salvar, mas ele deixou, Senhor, o seu ensino para que através dele nós pudéssemos, ó Pai, aperfeiçoarmos as nossas vidas o quanto mais para agradar ao Senhor. Que essas bem-aventuranças, ó Pai, que essas características, elas possam ser trazidas à nossa vida a cada dia mais, Senhor amado, pela unção e pela graça do Teu Espírito Santo. Porque nós sabemos, ó Pai, que a nossa natureza caída, ela é rebelde, mas o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos faz frutificar e nos faz, ó Pai amado, com que essas características venham ser evidentes na nossa vida. Que o Senhor abençoe, Senhor amado, esse estudo, a minha vida e a vida daqueles que estão, Senhor amado, assistindo. Que o Senhor venha dar entendimento, que o Senhor venha capacitá-los, ó Pai amado, a compreender a profundidade, Senhor amado, das Tuas Escrituras, e que eles possam não ser somente ouvintes, mas também praticantes, Senhor. Assim também eu peço na minha vida, que esses textos, ó Pai amado, não sejam só para ministrar, mas que sejam a cada dia mais vividos na minha vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, na semana passada, nós começamos aí falando sobre os bem-aventurados, o qual Jesus começou a ensinar no Sermão do Monte, e nós vimos ali que o Senhor Jesus, ele estava sendo seguido por uma grande multidão, e o Senhor Jesus, ele se preocupou em ensinar aquela multidão. Lógico que o Evangelho não é só cura, e o Evangelho não é só movimento, mas o Evangelho também, ele é ensino, Nós precisamos ensinar, nós precisamos aprender para colocar em prática e também, assim, ensinar a outros que vão chegando, cumprindo, o propósito daquilo que Jesus falou e de fazer discípulos, fazer discípulos em todas as nações, em todos os bairros, em todas as cidades, no trabalho. Então é importante nós conhecermos um pouco desse Sermão do Monte, que é como nós vamos discipular, como nós vamos ensinar uma caminhada cristã para aqueles que estão chegando e para aqueles que querem conhecer o caráter e a natureza, de um servo e de uma serva de Deus. Vimos aqui, falamos sobre os bem-aventurados, os que são pobres ou humildes de espíritos, porque eles terão o reino dos céus. O tema que eu coloquei do estudo bíblico foi os bem-aventurados terão, serão, verão, alcançarão e herdarão. E nós vimos que esses pobres ou humildes de espírito são aqueles que têm a sua dependência no Senhor, aqueles que reconhecem a necessidade do Senhor em suas vidas,
Então, nós, como os cristãos, também devemos tomar alguns cuidados quanto a isso. Nós vimos a passagem do publicano e do fariseu quando eles foram orar. E o publicano, ou melhor, e o fariseu, ele cheio de si, né? Jejuava 2 vezes, orava, dava dízimo, né? E mostrou-se ali uma autossuficiência a qual não agradou ao Senhor, sendo que o publicano, ele batia no peito, né, dizendo que era pecador e suplicava pela graça de Deus ali, que Deus fosse propício a ele, né? Então, nós aprendemos isso. Também vimos que essa dependência, esse reconhecimento, gera o arrependimento, que nos traz, que nos faz também bem-aventurados, porque nós nos tornamos, choramos, né, quando nós reconhecemos essa dependência de Cristo. Vimos algumas outras passagens que falam sobre choros, mas nós nos atemos ao choro pelo nosso pecado, ao choro pelo pecado da nação, assim como fez Neemias, né, que nós lemos aqui na aula passada. Depois você assiste o vídeo, que você vai compreender melhor. E finalizamos na aula passada falando dos bem-aventurados, os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, nesse versículo eu disse para você anotar, né, submissão. Por quê? Essas bem-aventuranças, irmãos, elas são bem-aventuranças que partem do nosso interior. Os sermos o exterior, que é o resultado daquilo que acontece dentro de nós. Então eu pedi para você anotar a submissão, porque a submissão que acontece interiormente na vida do homem, ela traz um resultado de mansidão, ela traz um resultado de aquebrantamento, de choro, ele traz um resultado de reconhecimento e dependência de Deus. Então, as bem-aventuranças são algo espiritual que o Espírito Santo promove nas nossas vidas. Porque se eu ensinar a você que você tem que ser manso sem uma transformação interna, você vai cair no erro dos fariseus, dos escribas, que eram homens que exteriormente eles cumpriam a lei, eram homens que conheciam a lei de trás para frente, como nós dissemos, né? Mas dentro deles não haviam o quê? Mudança, não havia ali transformação espiritual, eram apenas religiosos. Então, quando o crente ele anda conforme a sua força, o seu braço, querendo externar aquilo que não aconteceu dentro dele, ele acaba se tornando esse religioso, né? Porque é só exterior, mas o interior ainda não está debaixo do senhorio de Cristo. Porque a submissão, ela nada mais é, a mansidão nada mais é do que o resultado do senhorio de Cristo na nossa vida. A mansidão, ela é o reconhecimento de uma autoridade sobre a nossa vida. Então, quando eu reconheço essa autoridade sobre a minha vida, ou seja, o Espírito Santo atuando em mim, eu começo a produzir fruto, ou seja, fruto de mansidão, de domínio próprio, né, e outras coisas mais, de temperança. Mas é uma ação interior, irmãos, é uma ação interior. Isso vai acontecendo em nós, quando nós nos aquebrantamos, o Espírito Santo nos aquebranta, fazendo com que nós reconheçamos que somos devedores, que necessitamos do Senhor e reconheçamos a nossa dependência de Cristo. Isso gera arrependimento, isso gera choro, isso gera vontade de Deus e reconhecimento da nossa necessidade dele. É isso que vai fazer essa mudança dentro de nós e nós aceitarmos né, esse senhorio de Cristo na nossa vida. Então, não é por força nem por violência, né? O profeta Zacarias disse, mas é pelo meu Espírito. Então, é pelo Espírito do Senhor que essas características vão surgindo. Lógico que, a princípio, isso é uma luta na vida do crente, o qual ele vai ter que se esforçar, vai ter que, nos primeiros passos, lutar contra o eu dele, contra a vontade dele, mas quando ele já começa a lutar contra isso, já é uma ação espiritual. E aí, gradativamente, ele vai chegando num nível que vai agradando ao Senhor. E cada mudança nas nossas vidas
o Senhor vai se alegrando, o Espírito Santo vai se alegrando e vai acrescentando mais nas nossas vidas. Lembra daquela passagem, o qual o Senhor Jesus é interpelado, né? É indagado pelos fariseus e escribas que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, né? E aí Jesus deixa claro ali sobre essa questão do exterior, né? E ele fala em Mateus 15, ele fala 15, 18, 15, 17, melhor dizendo. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas as que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então Jesus aqui ele não está querendo também anular a lei, não, mas ele está falando também, ele está querendo explicar aqui em relação ao interior, do que adianta eles lavarem as mãos, cumprir um rito da lei, porém dentro deles ainda há maldesígnios, né? Como a palavra diz aqui, ainda há adultérios, ainda há prostituição. Então a transformação ela vai acontecendo no nosso interior com uma ação do Espírito Santo. Amém? Que você possa compreender essa submissão ao Senhor. Os mansos bem-aventurados aqui é o resultado dessa submissão. Amém? E logicamente você vai ser uma pessoa mais cordial, mais tranquila, tá bom? Eu gosto de uma explicação do teólogo Philip Yancey, que ele fala que a vida com Cristo é como se agora ela passa a ser mediada por ele. Ou seja, Cristo está entre nós e o nosso próximo. De modo que quando nós vamos tratar com o nosso próximo, ele dá essa explicação que eu acho interessante. Quando eu falo alguma coisa para o próximo, passa por Jesus. E antes de Jesus entregar, ele olha para você e fala, é isso mesmo que você quer falar? Né? Então é aquilo que Tiago fala, né? Sejamos tardios no falar e prontos a ouvir. Então, ser tardio no falar é melhor porque o próprio Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, vai nos trazendo palavras de mansidão, vai nos trazendo tranquilidade dentro de nós, amém? Lógico que nós podemos tropeçar, né? Nós somos humanos e falhos, mas o Senhor é poderoso para nos perdoar e nos dar nova chance, né? De começarmos novamente. Mas essa transformação é espiritual. Não adianta nós queremos bem-aventuranças de pessoas que não nasceram de novo, de pessoas que não têm vida espiritual com Cristo, porque isso é destinado àqueles que nasceram de novo, aqueles que andam, não segundo a carne, mas conforme o Espírito, mas que agora ouvem a voz do Senhor e o buscam, para que possa cumprir, né, essa novidade de vida, porque nós não andamos mais na caducidade da letra, mas nós andamos em novidade de vida, como diz Romanos, né, capítulo 7. Paulo diz isso, que nós não andamos mais na caducidade da letra, mas em novidade de vida. Ou seja, o Espírito Santo agora nos ensina. É Ele que vai tratando dentro de nós e assim provocando em nós essas características do qual nós temos visto. Desde do nosso reconhecimento da dependência, do nosso choro pelo pecado e assim, consecutivamente, as outras características. Amém? E eu creio, irmãos, que isso se dá progressivamente. Não se desespere se ainda existam muitas coisas ainda a se consertar na sua vida. Creia no Senhor, lança sobre Ele a sua necessidade, a sua ansiedade, e que Ele vai exaltar a vida daqueles que reconhecem, que necessitam dessa graça. Assim como nós, que somos cristãos e já conhecemos um pouco do Senhor, ainda nós lançamos. Por quê? Porque nós ainda temos coisas a corrigir na nossa vida e nós precisamos dessa dependência sempre, né? E o problema da humanidade é esse, é não olhar para o Cristo, mas olhar para o homem. O homem é falho, o homem pode cair, o homem pode errar, o homem pode soltar uma palavra, talvez, que venha a machucar alguém. Mas nós não devemos olhar para o homem, mas sim para Cristo. Amém?
Então, quando nós passamos aí por essas transformações, mansidão, aí esse senhorio de Cristo vai tomando as nossas vidas. Gostaria que você abrisse aí Mateus capítulo 5, tá? Dá uma pausa aí, abre Mateus capítulo 5 para nós continuarmos. Nós vemos que essa bem-aventurança dos que têm, do versículo 6, que dos que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, elas começam a atuar na nossa vida. Essa transformação espiritual em nós, Jesus compara a uma necessidade fisiológica, física nossa, de pão e água, aqueles que têm fome e sede de justiça. Esses agora, que passam a depender de Cristo, a reconhecer o senhorio de Cristo, esses agora passam a ter fome e sede espiritual de Cristo. Por isso, eu abro um parênteses, quando você se converte ao Senhor, as pessoas tendem a te chamar de fanático, ficou maluco, porque agora essa fome, essa sede entra em você e você passa a querer buscar o Senhor da mesma forma que você buscava o mundo antigamente. Você passa a ouvir pregações, você passa a querer participar das orações, você passa a querer participar dos cultos, querer fazer visita, querer fazer evangelismo. Por quê? Porque você quer manifestar, ou seja, você está com sede e fome de justiça, não a sua, mas a de Deus. E muitos às vezes não entendem, não compreendem porque não passaram por essa experiência. E quando o Espírito Santo, o senhorio de Cristo, vai tomando as nossas vidas, é isso que acontece. Essa fome, essa sede de justiça, o qual nós queremos buscar e conhecer esse Cristo. Não só fazer, mas conhecer essa justiça. E a palavra do Senhor vai dizer, lá em Romanos, capítulo 1, que o que seria, né, essa justiça. Vamos abrir aqui em Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, para a gente saber, porque essa justiça, primeiramente, ela é a justiça em Deus, ou seja, que Deus enviou o seu Filho para a nossa salvação. Porque um homem, uma mulher que vem do mundo, que está escravo ao pecado, que cometeu muitos delitos, o qual a sociedade olha para ele de uma forma pejorativa e não confia mais nele por causa dos atos que ele cometeu. Se ele não conhecer a justiça de Deus em Cristo Jesus, que purificou dos seus pecados, que limpou dos seus pecados, esse homem não consegue viver uma vida de fé. Então a primeira justiça, a fome e a sede de justiça que nós temos é em conhecer a Cristo, em conhecer a obra de Cristo Jesus. Por isso a mensagem do Evangelho é o Cristo morto e ressurreto. Por isso que a mensagem é essa, morto e ressurreto, né? Lógico, pagando pelos nossos pecados, sofrendo pelos nossos pecados, sendo que a nossa culpa, ela foi perdoada por esse sacrifício. Por isso que a justiça é conhecer a Cristo. E como eu conheço Cristo? Como eu conheço Cristo da minha salvação? Como eu aumento a minha fé? A palavra de Deus vai dizer em Romanos, capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. É o Evangelho que revela a justiça de Deus. Porque quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, nós vimos Cristo na perspectiva em Mateus, nós vemos Cristo na perspectiva do rei, de rei. É aquele que reina, é aquele que governa, é aquele que dita as ordens, as leis, é ele que faz a justiça. O nosso rei, ele não é mais. E o nosso rei, o nosso presidente, a nossa autoridade suma, ela não é homens, e sim Deus. Tanto isso é que os cristãos eles passaram por perseguições por agora colocarem Cristo como o Supremo, né? Então, essa revelação do Evangelho na pessoa de Jesus Cristo em Mateus, ele mostra que Cristo é o Rei. É aquele que virá para
governar e reger as nações com cetro de ferro, o qual ele também dará à sua igreja, aquela que foi salva. Então nós temos um rei que vai se manifestar. E nós cremos nessa justiça, a justiça do reino, a justiça do leão da tribo de Judá. Então ela não é mais nossa, mas é a dele. E nós, como cristãos, temos o quê? O compromisso de anunciar isso. Que Cristo veio, morreu por nós, e há uma possibilidade que o ser humano seja salvo, e assim escape da ira vindoura, da justiça de Deus que virá lá no Apocalipse. Amém? Quando nós olhamos na perspectiva de Jesus em Marcos, nós vemos ele como o servo sofredor, né? Representado no animal ali, o boi, ele que foi ao matadouro e que se entregou e que sofreu e que cansou, ou seja, mostra Cristo como servo. E assim a nossa justiça, ela se dá em servir, em ser servo. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que é melhor dar do que receber. Quando nós reconhecemos Cristo como Rei, quando nós reconhecemos que Cristo é o nosso Rei, quando nós reconhecemos que Cristo foi o servo e nós passamos a olhar a Ele e cumprir essa justiça de servir, irmãos, nós vamos sendo fartos também. Nós vamos sendo fartos, porque a palavra do Senhor está dizendo, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fartos. Melhor dar do que receber. Servir. Jesus, antes de morrer, de ser crucificado, foi lavar os pés do discípulo e disse, olha, vocês não estão entendendo isso, mas vocês vão entender. Quando o Espírito Santo desceu sobre a vida daqueles homens, eles entenderam que uma das justiças de Deus nessa humanidade se manifestou ali no servo sofredor, que veio para servir e não para ser servido. Amém? E também vimos na humanidade de Cristo, que Cristo se encarnou, que veio como homem e veio sofrer os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele deixou ele se esvaziou, deixou a glória e veio como homem para morrer por nós. Nós reconhecemos isso, Cristo, a justiça no Evangelho, em Lucas, o Cristo homem, aquele que cansou, aquele que sangrou, aquele que chorou, aquele que veio como a nossa natureza humana, não em pecado, limpo de pecado, mas humana, que ele sofreu as angústias, as ansiedades, tudo aquilo ele levou sobre ele para que pudesse nos salvar. Nós vamos reconhecendo e glorificando por essas justiças em Cristo no Evangelho. Mas Cristo ele também se manifesta em João como Deus. Ele não só era o rei, ele não é só o servo que veio para servir, ou o homem que veio na nossa natureza para padecer os nossos pecados, mas ele era Deus. João ele vai trazer Jesus na perspectiva de Deus, como Deus, aquele que realiza milagres, aquele que faz o sobrenatural, aquele que tem todo o poder nos céus e da terra. Então, essa justiça ela vai se manifestando no Evangelho dessa maneira. E quando nós olhamos para o Evangelho nessa perspectiva, nós nos tranquilizamos, nós somos fartos, porque nós cremos que Cristo cumpriu aquilo que Deus queria. E por isso nós passamos a andar agora de fé em fé, e passamos a ser esse justo que vive pela fé, e passamos a ser fartos. Haja vista que há muita justiça no mundo, né? A justiça do homem, a Bíblia manda que nós obedeçamos às autoridades, porém, quando essa autoridade ela passa a transgredir a justiça de Deus, a vontade de Deus, nós estamos totalmente livres para não obedecê-la, assim como fizeram os apóstolos. Eles não obedeceram aquilo que era contra a vontade de Deus. Não só os apóstolos, mas nós vimos os profetas, nós vemos Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego na Babilônia. Então o cristão, ele tem como lei suprema a lei de Deus. A lei dos homens é para ser respeitada, porém quando ela contradiz aquilo que a lei suprema diz, nós estamos livres para não obedecer. Isso às vezes acontece de sofrermos, mas a recompensa
ela vem do Senhor. Então, essa justiça ela se manifesta no Evangelho, essa sociedade ocidental que caminhou no decorrer da história, né, porque o Ocidente ele tem as suas leis firmadas dentro de uma cultura judaico-cristã e que nós estamos vendo hoje, né, irmãos? Uma mudança, uma tentativa de mudanças de leis, uma mudança de vida, de postura, de pensamento, e que é perigoso para o cristão se você não estiver balizado e firmado na palavra do Senhor. Vamos dar uma lida aqui em João, capítulo 16, porque João capítulo 16 fala um texto muito interessante, porque todas essas atuações são feitas pelo Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado e do juízo e da justiça. Fala assim, João 16, a partir do 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outro, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Amém? Então, quem convence o homem, como eu acabei de dizer aqui em Zacarias, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito Santo. Por isso que a igreja precisa orar, por isso que a igreja precisa consagrar, jejuar e pedir que o Espírito Santo opere no meio da igreja, convencendo os corações do pecado, do juízo e da justiça. E nós temos visto que o inimigo tem atuado na mente das pessoas, cauterizando essas mentes com filosofias humanas, com ensinos demoníacos. Por quê? Porque eles contradizem aquilo que as Escrituras dizem de uma forma bonita e eloquente, o qual o crente precisa estar atento. Amém? Essa justiça de Deus, essa fome, essa sede de justiça de Deus que vai sendo criada em nós, de buscarmos ao Senhor, de orarmos, de visitarmos, de olharmos para o Evangelho, ela vai transformando em nós um senso de misericórdia também. Por isso que no versículo anterior aqui de Mateus, posterior de Mateus, ele vai dizer, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É impossível o ser humano, o crente, que ao conhecer a justiça de Deus, o amor de Deus, que será quebrantado pelo Espírito Santo e reconhecer a sua dependência, chorar pelos seus pecados, ele não venha a ser uma pessoa misericordiosa. Porque diante das mazelas do mundo, né? Diante das atrocidades que acontecem, nós precisamos ter misericórdia. Seja do estuprador, seja do ladrão, de quem quer que seja. Apesar, irmãos, que nós também precisamos entender quando esse morre, né? Porque a palavra do Senhor, ela diz que aquele que opta em viver pela espada, morrerá pela espada, né? Então, e a Bíblia é clara, o Senhor diz, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, né? Então, pode acontecer isso, porém, precisamos olhar também com um ar de misericórdia para esses. Se nós somos alcançados por esse amor, se nós conhecemos esse amor, essa justiça de Deus revelada no seu Filho, Jesus Cristo, o qual nos libertou, a qual nos deu perdão e nos deu nova vida, nós precisamos assim também exercer essa misericórdia àqueles que perecem. Eu acho interessante isso porque a palavra do Senhor vai dizer sobre aquela passagem bem conhecida onde Jesus senta na roda dos publicanos, né? E os fariseus ali ficam indignados, porque Jesus se assenta na mesa aos olhos da cultura judaica dos publicanos, que eram um dos piores pecadores, porque eles cobravam impostos
a mais da nação, e eles se indignam muito. E Jesus olha para eles e diz assim, olha, misericórdia quero, e não holocaustos. Misericórdia o Senhor quer, misericórdia. Enquanto há vida, enquanto há fôlego de vida, há esperança para aqueles que estão no lamaçal, no charco do pecado. Ainda há esperança. Por mais que essas atitudes, esses pecados possam levá-lo à morte, né? Seja por uma execução de alguma facção rival, ou até mesmo da polícia, ou até mesmo por circunstância das drogas, né? Por mais que eles possam ser atingidos por essa fatalidade, a misericórdia tem que ser estendida até eles, enquanto há vida. Porque enquanto há vida, há possibilidade de salvação, assim como aconteceu nas nossas vidas. Amém? Então, devemos ter aí misericórdia dos pecadores, né? E desviados também, aqueles que se desviam do caminho do Senhor, que caminhavam conosco e agora, por alguma circunstância da vida, enfraqueceram e deixaram de caminhar. Temos que ter misericórdia, temos que orar, temos que olhar com os olhos de misericórdia, porque o Senhor quer misericórdia. Ele disse na sua palavra, misericórdia quero e não sacrifício. Eu queria ler um texto aqui em Mateus 23, que vai falar dos fariseus, né? Mateus 23, 23 diz assim, ai vós escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são os preceitos mais importantes? Olha, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas sem omitir aquelas. Amém? Então, os fariseus, eles omitiam os preceitos principais da lei, e mais importante. Então, quando o profeta Miqueias, no capítulo 5 do livro de Miqueias, diz, o profeta profetiza ali, o Senhor dizendo para o povo de Israel, o que queres de ti? Que procures, que andes em misericórdia, que pratique a justiça, que ande em misericórdia, ande humildemente com o seu Deus e pratique a justiça. Não é isso que o profeta profetizou da parte de Deus? Que os povo deveria o quê? Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. A Bíblia, ela se encaixa, irmãos. A partir do momento que nós vamos meditando nela, o Espírito Santo vai trazendo os textos, assim como está fazendo aqui nesse estudo. Andar em humildade com o Senhor, um coração pobre e humilde de espírito, praticar a missa, amar a misericórdia, fazem parte da nossa caminhada cristã. Eu gostaria que você abrisse aí no livro de Miqueias, até mesmo para você pegar a intimidade. Tem um livro aí de Miqueias, dá uma pausa. Miqueias capítulo 6, versículo 8 diz assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor vê como bom para a nossa vida e para o nosso desenvolvimento espiritual, que consequentemente nos fará bem-aventurados. Louvado seja Deus. Essas características, meus irmãos, elas vão sendo progressivas na nossa vida até nos tornarmos limpos de coração. É o que o versículo 8 está dizendo em Mateus 5. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E os limpos de coração aqui não quer dizer sem pecado. Perfeitos não quer dizer isso. Bobo do homem e da mulher que achar que são perfeitos. Porque o próprio apóstolo João, na epístola de 1 João capítulo 1, ele vai dizer que aquele que diz que não tem pecado engana a si mesmo. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para perdoar e nos purificar da injustiça. Então, os limpos de coração estão longe, nesse momento terreno, de ser uma pessoa perfeita
e sem pecado. Ou seja, não é que o homem vai estar no pecado. Estar no pecado é diferente de cometer algum erro ou algum pecado, no caso aí que transgride a lei. Como eu disse, a humanidade ela olha para o homem, ao invés de olhar para Deus. O homem é falho, o homem pode cair. O homem pode, em algum momento da sua vida, proferir uma palavra que vai te magoar, que vai te chatear, né? E aí nós temos que perdoar também, sermos perdoados quando nós erramos. Mas o que o apóstolo está dizendo que nós não estamos livres de cometer pecados. Nós andamos vigiando, orando e vigiando, atentos, mas pode acontecer, porque a perfeição ela virá somente com o corpo glorificado quando Cristo Jesus voltar. Porém, o homem ele vai crescendo de glória em glória, mesmo que o corpo exterior ele vai se corrompendo, ele vai se esvairindo, vai se degradando. O homem interior ele se renova no seu pensamento, na sua forma de agir. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: miserável homem que sou, porque o mal que eu não quero fazer, isso eu faço, e o bem que eu quero fazer eu não consigo. E aí ele vai dizer que com a carne ele serve, que com o corpo ele serve a carne, mas com a mente ele serve a lei de Deus. Então é essa guerra espiritual que vai acontecendo dentro do homem, né? Que a cada vez que ele segue e consegue viver aquilo que a lei espiritual que está gravada dentro dele, que está escrita com as mãos de Deus, na tábua do seu coração, ele vai crescendo e evoluindo. Mas é que o texto está dizendo aqui, o versículo está dizendo que esses limpos de coração são aqueles que, ao crescerem espiritualmente, eles vão se santificando. E a partir do momento que esse homem, essa mulher, ele vai alcançando a santificação, o que é a santificação? A pessoa ela vai se separando das coisas que há no mundo. É o que a Bíblia diz, né? Não ameis o mundo, nem o que nele há, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Então, são essas coisas que o homem e a mulher, eles vão santificando a sua vida, o que eles vão separando-se delas. A prostituição, o homem vai se separando dessas coisas, porque é um processo de santificação. Ele vai tornando mais limpo, o Espírito Santo vai tornando mais limpo o coração dele à medida que ele se entrega mais ao Senhor, que ele busca mais o Senhor, que ele confessa os seus pecados ao Senhor, que ele ora ao Senhor, que ele consagra ao Senhor. O Espírito Santo vai limpando o seu coração, vai limpando a sua mente, para que a sua mente possa servir a lei de Deus, não conforme no Antigo Testamento, mas em novidade de vida espiritual. É isso que diz em Tessalonicenses. Queria que você abrisse aí em 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 4. Nós vamos ler aqui que fala assim: finalmente, irmãos, nós nos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Lembra que eu falei da carta aos Tessalonicenses, que é uma carta que tem que ser estudada, que são os crentes que trazem muitos exemplos para nós, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Eles estão conseguindo progredir na fé porque foi passado a instrução como Jesus fez. Jesus ensinou, o apóstolo Paulo também ensinou esse povo. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia. Lascívia é sensualidade, é provocar um sentimento na outra pessoa sexual, o qual você não pode cumprir licitamente. Como os gentios que não conhecem a Deus. Ele está falando que quem faz essas coisas são os gentios que não conhecem a Deus. Porém, quando a pessoa chega a Cristo, ela vai sendo liberta, ela vai sendo transformada, regenerada, vai sendo limpo o seu coração gradativamente. Amém?
conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém vos ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Irmãos, um cuidado tremendo que o cristão precisa ter. Tomem cuidado com as mudanças que estão acontecendo no Ocidente. Tomem cuidado. Olha o que a palavra está dizendo. Quando nós rejeitamos essas coisas de prostituição, de impureza, de lascívia, ele está falando assim, nós não estamos rejeitando o homem, e sim a Deus. É a Deus que nós estamos rejeitando. Lembra quando o povo de Israel rejeitou ali a Deus, que Deus era o rei da nação, e aí Deus falou para Samuel, eles não estão rejeitando a ti, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. E quando nós rejeitamos, e quando nós somos confundidos pelas filosofias humanas e pelos doutores que invertem e transformam a verdade em mentira para mudá-la, e nós concordamos com isso, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado porque nós não estamos rejeitando ao homem, nós estamos rejeitando a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, irmãos, para que nós não venhamos ter a mente cauterizada por ensinos, sejam dentro da igreja ou fora da igreja, do mundo secular, que venha atacar a nossa fé sem a conhecê-la. Então nós temos que ser esse agente que vai e anuncia a verdade. Se alguém está trazendo algo que não é verdadeiro, nós como luz temos que trazer o esclarecimento disso e não devemos temer. Não devemos temer, porque a própria palavra diz que o Senhor nos colocaria nessa situação, mas que nós não deveríamos temer, porque Ele colocaria a palavra em nossas bocas. Ele que está dizendo isso, mas para que isso aconteça, nós temos que buscar ao Senhor. Nós temos que prosseguir em conhecer ao Senhor, que isso seja o alvo das nossas vidas, que nós não venhamos só cantar, te conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo das nossas vidas, mas que nós possamos colocar isso em prática, para que possamos ser luz, para que o mundo venha conhecer a verdade, a real verdade sobre o Evangelho. Amém? Porque o mundo secular, ele transforma uma mentira em verdade. E nós temos que tomar cuidado nisso. Isso, irmãos, traz certas perseguições, certas situações sobre as nossas vidas, mas não devemos temer, porque nós levamos a paz interior dentro de nós. O cristão, ele se torna esse pacificador que a palavra do Senhor está dizendo no versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O cristão, ele tem uma paz interior e ele leva essa paz a quem quer. A quem quer. Por isso que os pacificadores, o Senhor Jesus, ele nunca disse que nesse mundo haveria paz. O que Jesus vem dizendo é que dentro do ser humano haveria paz. A paz que o Senhor Jesus nos dá é a interior, é dentro de nós. Até porque quando nós passamos a servir ao Senhor, a sermos um agente do Senhor na luz do mundo, e as nossas atitudes elas podem incomodar e algumas vezes trazer até algumas lutas e investidas contra nós, né? Então, quando ele está dizendo aqui de paz, ele está dizendo de paz interior. Paz interior. Outro dia eu vi um historiador no Facebook há algum tempo, e ele dizendo que Jesus veio contradizendo o que um pastor que estuda a Bíblia, que lê a palavra, um pregador, contradizendo aquilo que o pastor estava dizendo, porque ele estava achando que o pastor estava um pouco alterado, né, na sua forma de falar. Acho que você sabe, né, que todo mundo critica ele por causa disso, né, o pastor Silas, porque ele é um cara mais sanguíneo. E aí ele estava falando, não, Jesus veio trazer a paz, né, e tal, e aí ele estava falando nessa paz no conceito exterior, né, essas coisas. Não foi isso.
E eu vou mostrar para você que não. Em Mateus capítulo 10 aí, fala assim: Mateus 10, 34. Não penseis que vim trazer a paz. Não vim trazer paz, mas espada. A espada é a palavra, né, irmãos? É a palavra. Ou seja, à medida que você contraria ou não concorda com o que o mundo diz, porque a espada, ou seja, a palavra, transformou a sua vida, essa paz, ela está ameaçada. E ela está ameaçada dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, com os seus vizinhos. Mas a culpa é sua? Não. É porque agora os seus preceitos e a sua verdade e justiça, elas não são as mesmas que operam no mundo. Então Jesus ele fala, não penseis que vim trazer a paz, não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Por que ele está dizendo isso? Porque à medida que você se converte e passa a obedecer esses preceitos, se a sua família, sua mãe, sua filha, seu patrão não concorda com isso, isso não está dizendo que vai acontecer sempre, mas pode acontecer, seja na sua casa, ou no seu trabalho, ou na sua rua. É isso que ele está querendo dizer. Versículo 36. Assim, os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então é muito complicado, porque eu lembro que uma situação que aconteceu na minha vida, eu não era convertido ainda, mas eu tinha casado com a Luciana e vim morar com os meus sogros, né? E eu lembro que eu não tinha me convertido ainda, mas eu acreditava na palavra. E aí minha sogra, eu ia batizar o Cauê na igreja católica, porque eu era, seguia os dogmas da igreja católica. E aí a minha sogra conversou comigo, ela estava conversando, que aqui sempre eles conversam bastante, estava conversando sobre o batismo e eu ouvi. E aí eu perguntei a ela me mostrou na palavra, na Bíblia, que não tem batismo de criança. Aí eu decidi não batizar. E olha que eu não era evangélico, né? Vamos dizer assim, não era um protestante, né? E já tinha escolhido madrinha, já tinha escolhido padrinho e tudo. E aí eu decidi, falei, não, então se a Bíblia está dizendo isso, eu não vou batizar. E eu lembro que minha mãe ficou um pouco chateada. Não teve guerra, não teve discussão, nada disso, mas ela ficou chateada, né? Então, são situações que podem acontecer, por quê? Por causa da palavra. Porque o mundo diz uma coisa, o sistema diz uma coisa, mas a palavra, que é a espada, ela dizendo outra e você obedecendo, pode gerar certos conflitos. Nem sempre vai gerar, mas pode gerar algum tipo de chateação, tristeza por parte de outro. Mas aí, cabe a nós, né? Obedecermos aí, termos sabedoria do Senhor para poder lidar com essas situações. Amém? Em João capítulo 14, também vai dizer um pouco sobre isso. João capítulo 14, versículo 27, Jesus vai dizer: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Em João, capítulo 16 também, o Senhor vai dizer, no versículo 16, um pouco mais não me vereis, outra vez um pouco mais. Desculpa, é 16, 33. Aqui. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a paz, irmãos, é interior. Os bem-aventurados são os pacíficos que têm a paz interior. Por quê? Porque no mundo nós vamos ter aflições, no mundo haverá embate. E tudo por quê? Por causa da espada, que é a palavra.
Quando você passa a obedecer a palavra, infelizmente, irmãos, alguns amigos seus vão te abandonar. Ih, meu, esse cara virou crente fanático, louco. Mas é assim que acontece. Quantos amigos eu perdi o contato? Quando vou onde eu morava, cumprimento, abraço e tudo. Mas é complicado. Tento também, às vezes, se aproximar para tentar evangelizar, mas a Bíblia própria diz, né? O profeta não tem honra no seu lar, na sua casa ali, né? Onde ele nasceu, na sua cidade. Os caras olham para mim e, meu, não acreditam. Entendeu? O cara fez isso, fez aquilo, fazia isso, pensava. Então, cabe a mim o quê? E pregar onde der, onde for possível. Mas o que eu quero dizer, esses pacificadores são esses, irmãos. Que têm a paz interior, ou que levam a paz a outro, aqueles que estão atribulados, né? O apóstolo Paulo diz que nós sofremos às vezes tribulação para consolo dos outros. Então essa paz interior, né? Que ela não é a ausência de problemas e de dificuldade, mas é a ação do Espírito Santo nos trazendo a tranquilidade em determinado momento. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por momentos assim, às vezes de preocupação ou de certa angústia, mas o Espírito Santo ele vem e limpa o nosso coração e traz a fé, a esperança, né? E a paz necessária para que possamos seguir. Amém? O versículo agora no capítulo 5 de Mateus vai falar sobre aqueles que vão ser perseguidos. Já falamos até bastante aqui, né, sobre isso, mas ele fala no versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, não adianta. A perseguição, ela acontece por causa da justiça. É que nós estamos falando. Quando nós desconsideramos a justiça do homem, e principalmente o momento que nós estamos vivendo, onde a justiça está mudando, onde o conceito humano está mudando, onde os cristãos que são conservadores em que sentidos? Que preservam a tradição dos mortos, porque o Evangelho, a palavra de Deus é isso, é uma palavra que começou lá com Abraão e que Deus falou para passar de pai para filho perpetuamente, né? Elas não morreriam. Ou seja, o Evangelho não muda, não existe progressismo no Evangelho, uma mudança do Evangelho. O que existe é uma mudança do homem. Deus é justo, é perfeito, a lei do Senhor é santa, é justa e é perfeita. O que é imperfeito é o homem. Agora, em detrimento dos acontecimentos que teve sobre a humanidade, o qual o homem erra, a lei do Senhor não pode ser contestada. O mundo pode até contestar, mas o cristão não. O cristão não pode ficar em dúvida em falar assim, olha, a lei do Senhor é o certo. Ou ele não pode ficar em dúvida e falar assim, realmente, o modelo judaico-cristão, ele não está dando certo, tem que mudar. Não, não é dessa maneira. Essa mudança que nós estamos vendo, se acontecer, irmão, se prepara. Se prepara. E eu tenho textos para isso que eu não vou falar agora porque já se deu aqui quase 1 hora. Mas temos texto para isso. Quando a justiça de Deus, ela é negligenciada, quando a justiça de Deus, a verdade... Romanos capítulo 1 diz isso, depois você lê. Porque eles fizeram da justiça de Deus, eles mudaram a justiça de Deus, como a glória de Deus, como a de quadrúpede. Não é? Que Romanos vai dizer. Eu quero ler aqui, para não ficar nas minhas palavras, já que eu já citei. Ele fala aqui, Romanos... a ira de Deus se revela do céu. Romanos 1,16. Como a ira de Deus se revela, irmãos? Ela não vai se revelar só lá no Apocalipse. O Apocalipse é o juízo final. Mas a ira de Deus, ela se revela, irmãos. Tem coisas que acontecem no mundo que é a ira de Deus. É a ira de Deus. Deus não mudou, irmãos. Não é só porque nós estamos na graça que Deus não exerce os seus juízos. Deus é justo.
Deus é longânimo, é misericordioso, mas ele é justiça. Ele opera justiça. E quando isso acontece, a ira de Deus se revela do céu contra toda a humanidade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É isso que o Romanos está nos ensinando. Então nós, como os cristãos, nós não queremos alertar o mundo simplesmente porque nós somos julgadores, como muitos nos chamam, mas para que a ira de Deus não venha. Porque o mundo ele está cego, mas o cristão ele é a luz do mundo, ele ilumina aquele que está perdido. Olha, se vocês fizerem isso, nós vamos pagar um alto preço. Se vocês aprovarem um aborto, nós vamos pagar um alto preço. Se vocês aprovarem determinadas leis que vocês estão articulando, nós vamos pagar um preço, porque a ira de Deus vem. E a palavra de Deus diz: ai daquele que vê o homem pecando e não fala, o sangue dele será sobre as nossas mãos. O sangue dele será sobre as nossas mãos. Então a igreja é como o profeta. O profeta Jeremias, que viveu num tempo difícil, o qual o povo estava longe da vontade e da lei do Senhor, mas ele estava trazendo a lei e a vontade do Senhor. A igreja dos últimos dias é essa, irmãos. É essa. E isso traz perseguição. Mas mesmo trazendo perseguições, o Senhor fala: bem-aventurados sois quando perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Quando nós somos perseguidos por causa disso, é ruim as pedradas e tudo, mas o Senhor está nos garantindo o reino de Deus. Isso é tudo por causa do nome do Senhor. Isso é tudo por causa do Senhor. E ele vai dizer no versículo 11, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Então, irmãos, se você quer ser um profeta, uma profeta do Senhor, e quiser que todo mundo fale bem de você, você está no ofício errado. Porque nós somos falhos, sim, nós temos erros, sim, mas é como Jeremias falava: a palavra do Senhor veio sobre mim e ele foi pregar. A pregação do evangelho é isso, irmãos. Você tem a oportunidade de pregar e a palavra do Senhor vem a ti. Você não pode omiti-la, irmão, você tem que entregar. Isso pode causar o quê? Que o Senhor está dizendo? Perseguição, injúria, pode causar mentira contra nós, males contra nós. Por isso que a vida do profeta é uma vida complicada. A hora ele está profetizando bênção, mas na hora da correção ele é perseguido. Ele é perseguido. Amém? Mas que o Senhor ele possa nos capacitar espiritualmente para isso. Né? As aflições vêm, as dificuldades vêm, mas quando o Espírito Santo está na nossa vida, ele nos renova, como diz Isaías, né? Comparando a vida do cristão como de uma águia, que ela fica velha, ou seja, o homem interior ele se corrompe, ele vai se esvanecendo, mas ela é renovada, né? E aí eles não se cansarão. Por quê? Porque há um renovo espiritual dentro de nós, que nos coloca de pé e nos faz começarmos novamente, ou continuarmos, né? É isso que as bem-aventuranças aqui que o Senhor Jesus tem nos ensinado hoje. Espero que você possa se aprofundar mais, porque eu sei que tem muitas outras coisas, mas que você aí, nessa 1 hora que está dando agora, você possa se aprofundar mais, pesquisar mais e buscar isso no Senhor, porque é o que eu faço com as minhas falhas, com as minhas dificuldades. Eu reconheço, eu confesso ao Senhor e peço a ajuda dele para que eu possa ser aperfeiçoado cada vez mais. Essa é a vida do cristão, não
Eu não posso pegar o meu erro e tentar justificá-lo dentro de uma filosofia humana e colocá-la como verdade, porque eu não posso deter a verdade como injustiça para viver de uma forma boa. E se isso acontecer no mundo, você tem que estar preparado para contestar isso. Ou a igreja ela se posiciona agora para que as leis não mudem, ou a igreja esteja preparada para essa perseguição. Perseguição essa que nós vimos na vida dos apóstolos. Que o Senhor nos guarde. Tudo está nas mãos do Senhor. Mas o Senhor usa a tua e a minha vida, a vida da igreja, para que isso não aconteça. Se nós nos omitirmos, as leis serão aprovadas. Mas eu creio que o Senhor preservará os remanescentes. E grande avivamento acontecerá. Porque se acontecer, está no controle nas mãos do Senhor também. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, e que possa resplandecer sobre a sua vida, a sua glória e a iluminação da sua palavra a cada dia mais. Um forte abraço, irmãos, e até a próxima, tá bom?